Ó, mas, Diego, vai ter uma bela amostra hoje. Você vai ver que é muito tranquilo. Estou compartilhando aqui o link da nossa aula no grupo da Arrase também. Cadê? Vamos lá, link da aula. Galera da Arrase 2023, 2023.1. Nossa aula vai iniciar agora sobre ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Vamos ver se quem vai entrar aqui. Link do Zoom. Vou passar também para a turma TCC nas férias. Aula grátis. Então, vamos lá, vamos começar. Andréia Mônica está chegando. Muito feliz em tê-los aqui. Então, vamos lá, gente. Estou gravando a aula e hoje vamos aprender uma das ações que mais caem na prova da OAB, que é a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade é uma das 5 ações do controle de constitucionalidade concentrado. Como vocês aprenderam em constitucional avançado, ou quem não chegou nessa matéria e logo vai chegar, o controle concentrado de constitucionalidade basicamente é feito de 5 ações, tá? São 5 ações do controle concentrado. Temos a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, quando a gente fala sobre o controle concentrado de constitucionalidade, não é algo assim de outro planeta, mas simplesmente um controle que é feito por meio de ação própria. E essas ações são exatamente essas 5. E hoje vamos compreender o raciocínio da ação direta de inconstitucionalidade por meio de compartilhamento de tela. Quando essa ação tem lugar? Para começar, ela tem como parâmetro a Constituição Federal. Simone, existe ADI estadual? A ADI estadual, por que eu falo ADI e não ADIM? Porque eu chamo de ADIM a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. A ação direta de inconstitucionalidade genérica eu chamo de ADI. E, nesse caso, a ADI vai ter como parâmetro a Constituição Federal. Existe a ADI estadual. A ADI estadual é chamada de representação de inconstitucionalidade. E ela vai ter lugar, a representação de inconstitucionalidade, quando o objetivo for verificar a constitucionalidade de lei estadual ou lei municipal em face da Constituição estadual. Já a nossa aula de hoje, que foca na ação direta de inconstitucionalidade, pessoal, se vocês forem fazer print, pode printar, podem fazer story. Se for fazer story, me marca. Gente, propaganda é tudo, né? Sabe como é que é? Professora empreendedora que perdeu emprego, desempregada. Meu Deus, realmente qualquer propaganda me vale muito a pena. Então, não fiquem pensando, ai, meu Deus, será que a professora está preocupada com o direito de imagem? Nem um pouco. Enfim, vocês sabem que eu sempre gostei de história. Na verdade, eu sempre gostei de história até quando eu trabalhava de carteira assinada, né? Eu sempre me amarrei nos stories. E com tudo isso, a ação direta de inconstitucionalidade vai ter lugar quando o objetivo for verificar a constitucionalidade de uma lei estadual ou lei federal em face da Constituição Federal. Então, a ADI vai ter como parâmetro a Constituição Federal. Por isso, vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Para que serve a ação direta de inconstitucionalidade? Essa parte introdutória
teórica da ação direta de inconstitucionalidade é muito importante para você entenda para que ela serve, a fim de que você, quando estiver fazendo ou treinando a sua peça de ADI, você não pense, nossa, que saco, eu estou fazendo isso, não serve para nada. E como serve, ela é muito importante. Ela vai, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, aquela lei ou ato normativo considerado inconstitucional, ou seja, contrário à Constituição, vai ser retirado de forma definitiva do ordenamento jurídico, porque tudo que é inconstitucional não deve permanecer nesse ordenamento jurídico, mas vai ser retirado por meio da ação direta de inconstitucionalidade. E aí, essa petição que eu vou ensinar para vocês, uma vez que é feita e encaminhada para o STF vai decidir por 2/3 se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Uma vez declarada a inconstitucionalidade, ela vai ser retirada do ordenamento jurídico e vai ter o efeito ex tunc, retroativo. Em regra, o efeito ex tunc, porque nada que é inconstitucional deve ter seus efeitos mantidos. Excepcionalmente, vai haver efeito ex nunc, por questões relevantes interesse social. E aí, no caso, é possível que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade, sem, contudo, ser declarada nula desde o seu nascedouro. Essa é a exceção. A regra é, uma vez declarada inconstitucional, aquela lei é retirada do ordenamento jurídico com efeitos ex tunc retroativos e nada que aconteceu durante a vigência daquela lei vai poder perdurar. E aí agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e vocês vão ver como a OAB gosta da ação direta de inconstitucionalidade, como prepará-la, e vocês vão ver o seguinte. A segunda fase da OAB em direito constitucional é a mais fácil. Ah, Simone, eu não acho a mais fácil. E eu vou te respeitar por isso. Sabe por quê? Porque o que é fácil para mim não necessariamente vai ser fácil para o outro. Eu vejo professores de penal, de direito do trabalho, e eu penso, os gênios, são gênios. O professor de penal, então, é mais gênio ainda, porque eu acredito que fazer uma peça de direito penal é um tanto difícil. Em matéria de direito constitucional, sinto que é extremamente fácil. Vale destacar que isso não é uma opinião só minha. Foi feito um estudo que, apesar da baixa procura por direito constitucional na OAB, é a matéria que mais tem aprovação. Ou seja, não são tantos os inscritos, contudo, aqueles que se inscrevem em direito constitucional geralmente são aprovados. E vamos agora para o compartilhamento de tela. Vamos lá. Vamos ver se eu não estou com nenhuma foto aqui do Alexandre Frota pelado. Gente, se não tiver a piada do Alexandre Frota pelado, não é aula minha. Gente, pelo amor de Deus, eu não vejo foto de Alexandre Frota pelado. Isso é uma brincadeira. Vamos lá, compartilhar a tela. Screen. Compartilhar. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? É só alguém digitar ou falar assim, qualquer coisa, só para eu ter uma ideia se vocês estão vendo a minha tela. Tá tudo direitinho, funcionando direitinho? Oh, beleza, tá ótimo. E aí, gente, vamos lá. Vou colocar aqui desde o início. Quando você estiver fazendo a sua prova da OAB e você vê que o assunto é alguma ação do controle concentrado, você deve ter em mente que existem leis que vão te ajudar na elaboração da peça. Quais, Simone?
A Lei 9868 é muito importante, porque só nela você consegue verificar o trâmite de 3 dessas ações do controle concentrado. Você, pela Lei 9868, consegue trabalhar com a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e com a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, você consegue ter acesso a essas 3 peças. A Lei 9882 é a que vai trabalhar com a ADPF. Então, quando você vê na sua peça da OAB que o objetivo é declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal em face da Constituição Federal, pronto, você vai dar um grito de alegria, porque você está diante da peça mais corriqueira na OAB, que é a ADI. E para fazer uma ADI, você precisa ter em mãos os seguintes diplomas legais: a Lei 9868, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil. Esses 3, basicamente. Mas, Simone, você colocou aí o regimento interno do STF. Sim, porque o meu curso de peças não é só para você passar no OAB, também é para você advogar bem na área de direito constitucional. Então, deixei completo tudo que aborda a ação direta de inconstitucionalidade. Provavelmente, você não vai nem lembrar do regimento interno do STF na hora da prova da OAB. Não tem nenhum problema. O que me importa é que, no momento, você tenha em mente que esses diplomas legais são os essenciais para fazer uma ADI. Não só a ADI. Pessoal, essa dica já cabe para a ADC e para a ADO. Tá? Ou seja, basicamente, com essas 3 leis, você já mata 3 peças do controle concentrado. Então, e não é uma lei grande, já para deixar vocês contentes. Não é uma lei enorme, é uma lei muito fácil de entender. E nisso, você vai conseguir ver o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade. Por que o CPC? Porque o CPC vai trazer aquela parte da qualificação que você deve colocar, vai trazer a possibilidade, vai mencionar, você vai embasar a possibilidade do pedido cautelar, seja uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, do artigo 300 em diante, e por isso você vai precisar do CPC. A Constituição vai te ajudar muito na ADI? Não. Para a ADI você precisa saber, basicamente, o artigo 103 só. O 103, a linha A e a linha P. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode vir me perguntar. Não precisa ficar tímido comigo. Ah, eu estou tímido de abrir o microfone porque eu não quero que ouçam minha voz. Pode escrever também, que eu vejo no chat. Deixa eu ver, até aqui tem uma mensagem no chat. Uhum. Ó, o CPC subsidiariamente, isso aí, Diego, porque a Lei 9868 não trata da tutela de urgência e de evidência. Então, subsidiariamente, para complementar, você usa o CPC. Isso mesmo. E aí, pessoal, e só nisso, olha, você já começa a ver o quê? Poxa, direito constitucional, as peças do controle concentrado são fáceis de fazer, porque pelo menos a ADC, a ADO e a ADI, você vai usar o CPC, o artigo 103, a linha A e a linha P da Constituição Federal, e também a Lei 9868, que aborda todas essas peças do controle concentrado. Gente, quando eu muto vocês, não é por nada não, tá? É só para proteger a intimidade da casa de vocês. E aí, com isso, agora, basicamente, sobre os diplomas legais que vão ajudar na sua peça. A princípio, tá claro? Tá tranquilo para vocês? Então, vou dar mais um passinho, tá? Vou dar mais um passinho. Preciso de advogado para fazer uma ADI? Tá? Então, quem é que pode entrar com a ADI e se precisa de advogado ou não? Exclusivamente só pode entrar com ADI, ADC, ADO, o pessoal do artigo 103 da Constituição Federal. Só eles.
Eu, Simone Alvarez, quero entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, posso? Não, porque eu não sou legitimada do artigo 103. Os legitimados do artigo 103 são presidente da República, mesa do Congresso Nacional, governador, Conselho Federal da OAB, são 9 legitimados, Conselho Federal da OAB, organização sindical, e esses sim podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Então, só a galera do artigo 103 pode entrar com ADC, ADO e ADI. E a DPF também, tá? Só eles podem entrar com a DPF. E a ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Essa galera do artigo 103 pode? Não, só quem pode, nesse caso, é o Procurador-Geral da República, que a ação direta de inconstitucionalidade interventiva é exclusiva do Procurador-Geral da República. Tirando isso, as outras 4 ações do controle concentrado só podem ser impetradas pelo pessoal do artigo 103 da Constituição. Existe, tá? Agora eu vou contar um babado para vocês. Existe uma divergência doutrinária, não use isso na sua peça de direito constitucional na hora da prova da OAB. Só fique alerta que existe essa discussão doutrinária. Inclusive, pode vir a ser um tema de TCC, para quem quiser abordar sobre esse assunto. Questiona-se o fato de que não... para começar, os legitimados do artigo 103 da Constituição, do inciso 1 ao 9, temos do inciso 1 ao 9. Os legitimados do inciso 1 ao 7 não precisam de advogado. Eles não precisam de advogado. Eles podem, inclusive, assinar ação direta de inconstitucionalidade. Hoje, o nosso presidente é o Lula. Então, o Lula, sei lá, decidiu acordar, quero entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei 9999. Ele vai fazer ação direta de inconstitucionalidade e vai assinar Luiz Inácio Lula da Silva. Está certo. Ele não precisa de advogado para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque o pessoal do artigo 103, inciso 1 ao 7, não precisa de advogado. Discute-se os críticos que falam, mas isso é tornar o STF um juizado especial, que a pessoa vai e pleiteia em nome próprio. Gente, aí é uma divergência doutrinária, que a lei não fala nada sobre esse assunto, o que a lei fala é outra coisa. A lei, inclusive, deixa bem claro o seguinte, que nas ADIs que forem impetradas por advogado, vai ter que ter procuração. Isso significa o quê? Que tem ADI que não é impetrada por advogado, e elas não precisam de procuração. Agora, se for ingressada por meio de advogado, aí precisa de procuração. Em outras palavras, a lei determina de forma clara que não há necessidade de advogado para as pessoas mencionadas no inciso 1 ao 7 do artigo 103 da Constituição Federal. Já o pessoal do artigo 103, incisos 8 e 9, precisam obrigatoriamente de advogado para entrar com a ADI. Estou na prova da OAB. E o que eu faço? Você vai colocar advogado. Lembrem que na prova da OAB você está peticionando como se fosse um advogado. Tanto que é o exame de ordem para você ter a carteira do OAB. Você não vai assinar blá, 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 ADI a Luiz Inácio Lula da Silva. Não, você não vai assinar assim. Você vai assinar como você não vai assinar, você vai colocar advogado, OAB barra e pronto. Então, todas as ações do controle concentrado na prova da OAB que você for fazer, você vai, independentemente do legitimado, você vai assinar como advogado, mas você vai saber, para a prática da sua advocacia constitucional, que os legitimados do artigo 103, do inciso 1 ao 7, não precisam de advogado. Inciso 8 e 9 precisam. E aí eu coloquei essa explicação aqui. Esse material eu vou disponibilizar para todos vocês. Então, é muito importante que você deve ficar sensível, atento, quando você for fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, ficar sensível às diferentes espécies de inconstitucionalidade.
Você deve lembrar da inconstitucionalidade material e da inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material é quando aquela lei ou ato normativo é contra o texto da Constituição em seus princípios, em seu conteúdo. Já a inconstitucionalidade formal tem relação quando a inconstitucionalidade é oriunda de um vício de forma, ou seja, aquela lei é inconstitucional porque houve falha no processo legislativo ou porque houve alguma falha de competência. Quem editou aquela lei não era o competente para editar lei. Ou seja, exemplo, surgiu uma medida provisória feita pelo Congresso Nacional. Ela é inconstitucional, porque medida provisória quem faz é o presidente. Surgiu uma emenda constitucional aprovada com status de 2/3, de 1/5 do Congresso Nacional, algo bem absurdo. Essa emenda constitucional é inconstitucional, porque o quórum para aprovação de emenda constitucional é 3/5. Em outras palavras, você tem que lembrar, quando estiver fazendo uma ação direta de inconstitucionalidade, que existe a inconstitucionalidade material, que se refere ao conteúdo da Constituição, aos princípios da Constituição, e a inconstitucionalidade formal, que é aquela relacionada aos vícios de forma, aos vícios relacionados à competência, ao processo legislativo. E aí você saber esses artigos 21 ao 24 vai te ajudar muito, porque o artigo 21 ao 24 aborda competência. O artigo 50, aqui entre os artigos 21 e 24, você vai ver quem vai legislar sobre o quê. E sabe o que a OAB gosta? Ama? Ela gosta de falar, por exemplo, o estado alfa, sempre é o estado alfa, beta, enfim, o estado alfa decidiu legislar sobre direito do trabalho. Claro que isso é inconstitucional. Quem legisla sobre direito do trabalho é a União. Então, na hora da OAB, tá? Ela começou a falar sobre uma legislação do estado alfa, falando sobre alguma regra, alguma questão de competência da União, você já vai ver que aquilo ali é inconstitucional. Eu preciso decorar esses artigos, Simone, de forma alguma, porque você vai poder usar a sua Constituição na hora do exame de ordem. É muito importante que no exame de ordem você leve uma Constituição, um vade-mecum atualizado. Às vezes o aluno me pergunta, Simone, eu devo comprar um vade-mecum agora? Muitas vezes me perguntam no primeiro período, eu já falo, não precisa. Você pode deixar para comprar mais para frente. Agora, na hora da OAB, eu recomendo sim que você compre um vade-mecum atualizado, isso é muito importante. E aqui, no caso, o artigo 59. Então, primeiro, você quer saber a questão relacionada à competência. Quem pode legislar sobre o quê? Você vai mencionar o artigo 20, você vai verificar artigo 21 e 24. Você está vendo Estado alfa legislando sobre algo de competência da União, você já está diante de uma inconstitucionalidade formal. Aí, agora a gente viu a competência. Agora, vamos dar mais outro passo. Processo legislativo. O artigo 59 em diante da Constituição Federal vai abordar como cada espécie de legislação, de espécie normativa, deve ser produzida. Ali você vai ver como deve ser feita uma lei ordinária, quem tem competência para ela, como é o trâmite. Você vai ver como é o trâmite de uma lei complementar, de uma emenda constitucional. Isso é muito importante que você saiba. Não precisa decorar, repito, vale a pena passar o olho. Para a OAB, você não precisa ficar louco lendo todos os livros de direito constitucional. Um detalhe. Isso aqui é um livro de direito constitucional. Esse aqui é outro livro de direito constitucional que eu tenho. Olha o tamanho das bíblias, gente. Está tudo perto porque eu sou professora de direito constitucional. Outro livro de direito constitucional. Isso está pesado, tem que fazer mais musculação. Estão vendo tudo isso aqui? Chegou a hora de estudar para o exame da OAB. Sabe o que você vai fazer com isso? Botar de lado. Você não vai estudar nada disso. Você vai estudar
Exato. Sabe como é que você estuda para a segunda fase da OAB? Você vai estudar para a segunda fase resolvendo questões. É a melhor forma de você estudar para a OAB. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes o aluno fica desesperado, achando que tem que ler isso tudo aqui para ir bem na prova da segunda fase da OAB. Ufa, eu tenho que correr mais na esteira também, isso está pesado. Você não precisa ler todas essas bíblias gigantes para fazer uma boa prova da OAB. Você precisa saber algumas coisas importantes, como as regras de competência, como o artigo 59, que fala sobre as regras procedimentais de cada espécie normativa. Não precisa decorar nada. Você não... Por que você não precisa decorar nada? Mas você precisa saber onde está. Não precisa decorar, mas você precisa saber onde está. E aí você já está sabendo hoje que o artigo 59 fala sobre as regras de competência, perdão, sobre as regras de procedimento. Como é feita cada espécie normativa? O presidente sanciona todas as espécies normativas? Não, emenda constitucional, ele não participa do processo legislativo. E isso é muito importante, uma pegadinha tremenda que pode cair na sua prova da OAB. E aí, quanto aos princípios constitucionais, o conteúdo, você deve lembrar do artigo 5º da Constituição. Quando falar sobre direito social, galera, fiquem muito atentos ao artigo 193 em diante. Porque quando está falando sobre direito à saúde, direito do trabalho, direito à saúde, direito ao transporte, direito ao lazer, direito à educação, previdência social, são mencionados apenas o rol no artigo 6º, mas todo artigo 6º é trabalhado do artigo 193 em diante, que é o capítulo da ordem social e econômica. Então, você precisa, atento a isso, se a sua peça na OAB está mencionando algum artigo, algum direito previsto no artigo 6º, já fique alerta que você deve olhar do artigo 193 em diante, porque lá é que determina as questões relacionadas ao direito à educação, ao direito à saúde, quanto de verba vai para onde. E aí, vamos agora ver o que basicamente a OAB pede. A aula de hoje e as aulas do meu curso de peças de Direito Constitucional são todas feitas com base no espelho da prova da OAB, porque meu objetivo é que você passe. Eu te falo, tá? Porque é o meu método, tá? E no meu método eu ensino dessa forma. Se você souber bem peça, tá? E ter noção de localizar certos conteúdos na sua Constituição, você já sabe o suficiente. Você não precisa ficar se matando, estudando impeachment, estudando que mais? Segurança pública. Você não precisa se matar estudando isso, mas você precisa saber onde está. Porque se você se lembrar que segurança pública está no artigo 144 da Constituição, caiu uma questão nesse sentido, pronto, você vai literalmente abrir o artigo 144 e pegar a resposta ali. Você está conseguindo entender por que saber peça é mais importante do que decorar a Constituição inteira? Você não precisa fazer isso. Você só precisa se localizar. E existe algo maravilhoso que muitos alunos não se tocam que existe, que é o chamado índice remissivo. Índice remissivo é aquilo que geralmente fica no final dos códigos da Constituição, não só da Constituição, mas dos códigos, falando o tema, eu quero ver aqui índios. Aí você vai no índice remissivo e vai lá, índios, se não me engano, artigo 225 da Constituição Federal. Então, vamos agora ver, a gente viu essa parte introdutória, muito importante, vamos ver como deve ficar, o que há no espelho da peça de ação direta de inconstitucionalidade cobrada pela OAB. Começando pelo cabeçalho. Galera, ação direta de inconstitucionalidade, o parâmetro é a Constituição Federal. Eu quero verificar se a lei estadual ou a lei federal é compatível com a Constituição. Quem é que vai fazer isso? Quem é o guardião da Constituição Federal? É o STJ? Não, é o STF.
O STF, então, vai falar, vai verificar, é o competente para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, no cabeçalho, você vai colocar excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Não coloque STF, tá? Coloque ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Simone, se eu colocar excelentíssimo Supremo Tribunal Federal, está certo? Não, está errado. É ministro-presidente. Vai para o ministro-presidente. Todas as ações do controle de constitucionalidade concentrado vão para o ministro-presidente do STF. Todas, 100%. Está vendo como é que o direito constitucional é moleza? Enfim, mas vamos voltar. Isso é o que eu acho, né? Espero que vocês comecem a achar um pouquinho também ao final dessa aula. E aí, na verdade, se você aprender 2% do que eu estou falando hoje, eu já vou ficar muito feliz, porque eu gosto que cada tarde comigo seja um momento de intenso aprendizado, e cada aula eu quero que vocês e eu, né, que todos nós nos tornemos pessoas melhores ao final delas. Até meu cachorro vai virar uma pessoa melhor. Ô, Tami, volta! Desculpa, pessoal, tem um pincher, né, que adora aparecer. Isso é que dá a aula em casa. Vocês vão ver, ouvir meu pincher latindo. Então, endereçamento, ministro-presidente do STF, tá? E aí, depois vai vir a parte do legitimado, o legitimado ativo, tá? O legitimado ativo, quem é? A pessoa do artigo 103 mencionada na sua peça. Eu vou abrir com vocês daqui a pouco a última peça do exame de ordem que caiu a ADI, que foi o último exame de ordem que caiu a ADI. E aí, você vai colocar o legitimado ativo, que é aquele mencionado no problema, legitimado do artigo 103 da Constituição Federal. Não existe, na realidade, legitimado passivo nessa ação. Não tem réu, tá? Não há um réu exatamente na ação direta de inconstitucionalidade, porque você está requerendo a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. E aí você não está requerendo, sabe, perceba o raciocínio do porquê que não tem exatamente um réu. Para você entender, você entendendo o raciocínio, você vai conseguir entender a situação. Nesse caso, não há réu, porque você não está pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei para o Congresso. Você não quer que o Congresso declare aquela lei inconstitucional. Você não quer que o presidente declare a lei inconstitucional. Você quer que o STF declare aquela lei inconstitucional. É diferente de um processo em que tem réu. Exemplo, vamos imaginar que eu quero processar a minha vizinha que me vendeu um bolo que me deu dor de barriga. Ai, gente, tem que ser muito cri-cri para processar, né? Teria que ser uma dor de barriga sinistra. Vamos imaginar que eu tive essa dor de barriga sinistra e fiquei 5 dias no banheiro sem me levantar do vaso. E aí eu entrei com um processo contra a minha vizinha, porque eu não quero que o Poder Judiciário repare a minha dor de barriga. Eu quero que a mulher, né, a vizinha em questão, me indenize, né, pelos remédios, pelo tempo que eu fiquei no hospital. Ou seja, eu estou requerendo algo da ré. Não é o caso da ação direta de inconstitucionalidade. Eu menciono, sim, os que editaram aquela lei ou ato normativo, mas não há legitimado passivo na ação direta de inconstitucionalidade, na ADC, na DPF, mas sim aqueles interessados. Existem aqueles que editaram ou deixaram de editar a lei ou ato normativo em questão. E com isso, você, na hora de colocar, eu trouxe isso aqui, você vai conseguir visualizar muito bem. E na hora de você colocar o cabeçalho, né? Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do STF, aí você vai colocar presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, casado, tereré, tereré, vem propor ação direta de inconstitucionalidade em face da lei número tal, do artigo da lei número tal, editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Você tem que colocar os dois, Não é só colocar quem editou a lei, não é só colocar o Congresso.
você tem que colocar quem sancionou também, ou seja, os dois que participaram do processo legislativo têm que ser incluídos na ação direta de inconstitucionalidade. Então, você vai colocar o artigo da lei, ou a lei inteira, se for a lei inteira em questão, editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Se for, no caso, uma lei estadual, você não vai colocar o Congresso Nacional, você vai colocar Assembleia Legislativa e governador do estado alfa em questão. Aqui, eu coloquei essa observação aqui, para você não ficar perdido na hora de estudar. A OAB inclui o Poder Legislativo e o Poder Executivo como criadores da lei. Exemplo, Congresso Nacional, Presidente da República, Assembleia Legislativa e Governador do Estado. Competência, como eu falei, ministro-presidente. Legitimidade ativa, artigo 103. Outro item que cai na peça da OAB, do objeto, você vai explicar o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo X da lei número tal, editada em 30 de outubro de 2018. Você vai colocar por que cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Você vai colocar explicando objeto da ação no artigo tal, editada no dia tal, que contraria o artigo tal da Constituição Federal. E aí você vem para fundamentos de mérito, e você vai, aí sim, você vai entrar detalhadamente na explicação por que aquela lei está eivada de inconstitucionalidade material ou inconstitucionalidade formal. Você vai explicar que a lei é formalmente inconstitucional porque ela contém vício de competência, foi editada porque não deveria, ou que ela sofreu algum vício no processo legislativo, como ser aprovada por um quórum diferente do estabelecido no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. Aí você coloca o artigo direitinho, tá? Você vai colocar toda a explicação referente ao tema. Você não precisa falar sobre súmula se o enunciado não menciona isso. Você vai fundamentar tudo com base na sua Constituição. Aí vem o pedido cautelar, e por isso você precisa do Código de Processo Civil, que ele é cabível aqui. A medida cautelar com base no artigo 300 do Código de Processo Civil e apertei um botãozinho errado. Mas eu coloquei uma observação na parte mais para baixo da peça, que não é só o artigo 300, você pode mencionar o artigo 311 também. Os pedidos, a OAB se contenta com 2 pedidinhos, tá? A OAB se contenta com esses 2. Mas como o objetivo dos cursos arrase na elaboração das peças, ou no curso arrase em direito administrativo, que você arrase, que você vá além do esperado. Mas se você vai além do esperado, com certeza você alcançou o mínimo esperado. E para alcançar o mínimo esperado, você tem que fazer 2 pedidos essencialmente, que não podem faltar. Esses pedidos não podem faltar, que é a concessão de cautelar para sustar os efeitos daquela lei ou ato normativo até a decisão final, e o pedido principal, que é a declaração de inconstitucionalidade do artigo tal da lei tal, ou da lei tal, se for a lei inteira. Fechamento, local, data, advogado OAB. Agora, olha só, isso aqui eu estou explicando o espelho da peça para ti. Vamos ver agora como fica exatamente a peça do controle de constitucionalidade concentrado, ação direta de inconstitucionalidade. Como fica? Aí você vai colocar o legitimado do artigo 103 em questão. Eu não sei qual é o do problema, tá? Aí depende do problema. Pode ser Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, não, presidente do Brasil, presidente da República Federativa do Brasil. Aí você pode colocar. Agora, gente, eu não sei qual é o nome do Procurador-Geral da República agora. Se alguém souber e quiser me falar, pode falar. Fulano de tal, Procurador-Geral da República
Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, ou seja, você vai colocar aquele que está sendo mencionado no problema, tá? Se for governador do estado Alfa, você não vai colocar Cláudio Castro, governador do estado Alfa, não, você vai colocar governador do estado Alfa, qualificação por causa do artigo 319 do Código de Processo Civil, vem. E isso, gente, se assemelha muito com todas as petições iniciais que vocês já treinaram, para quem já teve alguma aula de prática. Vem por seu advogado regularmente inscrito na OAB número tal, com escritório na rua tal, e-mail, né, endereço eletrônico, constituído por meio da procuração em anexo, você deve colocar isso. Vem perante Vossa Excelência, com fundamento. Tem que ser assim, pessoal, tem que ser assim. Para você tirar 5 na prova da OAB, na peça da OAB, você tem que fazer exatamente assim. Augusto, valeu, Léo, obrigada. Olha, nem sabia que era ele. Enfim, eu só lembro de uma procuradora-geral da República, que há um tempo, que era Raquel Dodge, e eu nunca prestei atenção no nome da procuradora, do Procurador-Geral da República, mas eu tenho meus alunos que me salvam e me ensinam o nome do Procurador-Geral da República. Agora eu não vou esquecer mais. Beleza. Então, galera, você vai colocar com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A e P da Constituição Federal, e eu vou te falar o que é isso. Artigo 102, inciso 1, a linha A. O que diz? Compete ao STF. Inciso 1, processar e julgar. A linha A, as ações diretas de inconstitucionalidade. A linha P, medida cautelar. Tá? Ou seja, a linha P é para quando houver pedido cautelar. E sempre tem. Sempre tem o pedido cautelar. Então, com base no artigo 102, inciso 1, a linha A e P da Constituição Federal de 88, no artigo 10 da Lei 9868, lembra, pessoal, que eu falei para vocês que vocês têm que ter em mãos três diplomas legais? A Constituição, a Lei 9868 e o CPC. Eu coloquei essa cerejinha aqui, tá? Do artigo 169 a 178 do regimento interno do STF, mas você não precisa colocar o regimento interno. Quero colocar, porque você colocou isso no curso, eu decorei. Posso colocar? Claro. É como falam, né? Melhor sobrar do que faltar. Só vou ligar o computador na tomada. Mãe, se quiser ligar o ventilador, liga. Quer ventilador? Quero. Liga o ventilador, que vou ter que desligar o ar por causa do computador. Eu só vou ligar o computador na tomada, tá, pessoal? Rapidinho. Voltei. Galera, eu espero que vocês estejam gostando da aula, porque eu tenho tanta paixão por esse tema, eu amo tanto peça de direito constitucional que eu de coração, estou torcendo para o coraçãozinho de vocês estar mais quentinho com a aula de hoje, ou pelo menos que vocês estejam aprendendo, Vinícius, que você esteja aprendendo um pouco sobre essa peça. Aí mas olha só, o regimento interno do STF é só uma cerejinha do bolo, você não precisa colocar isso não. Mas vamos lá, artigo 102, inciso 1, a linha A e P, artigo 10 da lei número 9868, que é a lei mais importante, já que é ela que trata sobre 3 ações do controle concentrado, artigo 319 do CPC, propor ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar, se houver pedido cautelar. Sempre tem. Em face de artigo X da lei número, não sei qual, que foi... Aí, lembra que eu falei para vocês que o poder legislativo e o executivo andam juntos? Aqui, que foi editada pelo Congresso Nacional, pessoa jurídica inscrita no CNPJ. Sim, o Congresso Nacional tem CNPJ. Se você ver no Google, você vai ver. Com sede no endereço tal, com endereço eletrônico tal, e sancionada pelo presidente da República, a qualificação normal, com endereço eletrônico tal, com fundamento pelos fundamentos expostos a seguir. Ou seja, vem propor a ADI em face da lei tal, editada pelo Congresso Nacional, pelo presidente da República, pelos fundamentos expostos a seguir. Pequena pegadinha. Se for emenda constitucional
Se for emenda constitucional, você para no Congresso, porque o presidente da República não sanciona emenda constitucional. O presidente da República não participa do processo legislativo de emenda, então você não coloca. Mas, basicamente, você sempre vai colocar... medida provisória, você vai colocar o Congresso Nacional? Não, se é medida provisória, quem faz é o presidente da República, você vai colocar em face da medida provisória X, editada tal, pelo presidente da República, pelos motivos expostos pelos motivos de fato e de direito, pelos fundamentos expostos a seguir. Agora, se não é o caso de medida provisória, não é emenda constitucional, e é o caso aqui diz que a minha internet está instável, mas eu acho que vocês estão me ouvindo direitinho, ninguém falou nada, que quando começa a quicar, o aluno sempre fala, está quicando, professora? Não. E aí você vai colocar, tá, tanto o poder legislativo quanto o executivo. Esse título aqui, é interessante, você deve explicar a competência do STF, tá? Então, não deixe de colocar todas as ações do controle concentrado, inicie com o título da competência do STF, explicando por que ela está travando. Deixa eu ver, eu vi que deu uma estabilidade. Melhorou um pouquinho, Ingrid? Ou continua travando? Deixa eu chegar mais para frente. Será que é o ventilador? Não acontece. Desliga o ventilador? Aguenta um pouquinho? Pronto. Melhorou, pessoal, agora? Ou continua travando? Melhorou. Tá. Eu pedi para minha mãe desligar o ventilador, porque minha mãe acha que o ventilador dá problema na internet. Então, só vou ver se está carregando aqui. Carregando um pouquinho, eu ligo o ar-condicionado novamente. E aí, você vai explicar a competência do STF. Precisa ser um textão? Não. Olha só, a redação pode ser essa aqui. Aqui, eu coloco uma explicação, fundamente os motivos pelos quais o STF é competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, você vai falar, por exemplo, que o STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha A e P, é competente para processar e julgar os pedidos, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, ou de lei ou ato normativo estadual, se for o caso. Ou seja, você vai explicar por que o STF é competente. E aí, no caso, você vai colocar que, com base no artigo 102, inciso 1, a linha A e P, o STF é competente para processar e julgar aquela ação. Um detalhe. Se for lei municipal, não é competência do STF, tá? A lei municipal, ela vai ser de competência, no caso de ação direta de inconstitucionalidade, quem julga é o Tribunal de Justiça, mas isso é o caso de representação de inconstitucionalidade, já é outra peça, ou mais conhecida como ADI estadual. Aí depois, você vai abrir o item legitimidade ativa. Por que isso é importante? Pessoal, existem dois tipos de legitimados na ação direta de inconstitucionalidade, tá? Ou seja, não só na ADI, ADC, ADO, ADPF, os legitimados do artigo 103 da Constituição são classificados em legitimados universais e legitimados especiais. Uma pergunta importante que eu faço para vocês. Vocês lembram o que disso que foi dado em sala de aula? Podem ser sinceros. Até quem foi meu aluno pode falar, não lembro, você não deu isso. Não, mas eu dei isso sim. Eu duvido. Aluno meu não vai falar que eu não dei nada disso. Na verdade, todos deram isso. Eu só não sei se vocês lembram o que é o legitimado especial e o legitimado universal. Você tem, tá? Não tem escapatória. Você tem que explicar na legitimidade ativa se aquele legitimado é especial ou se o legitimado é universal. E com isso, por quê? Eu vou explicar o porquê. É muito legal. Nossa, eu amo isso. Então, vamos lá. Legitimidade ativa. Por que aquela pessoa está entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade? Por que ela pode? Básico, porque ela está prevista no artigo 103 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 9868, que fala a mesma coisa que o artigo 103.
vale a pena mencionar os dois. Lembrem que na hora de fazer uma ADC, você vai estar com a Constituição e com a Lei 9868. E aí, se for para fundamentar a sua peça, fundamenta bonito, coloca tudo, coloque todos os artigos necessários para deixar a sua peça muito bacana. E aí você vai mencionar que o presidente, o governador, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da OAB é legitimado para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele encontra-se previsto no artigo 103 da Constituição Federal e, da mesma forma, no artigo 2º da Lei número 9868. Então, por isso eu falo, mencione ambos. Você não precisa repetir a redação 2 vezes, mas você precisa mencionar que você sabe que existe esses 2 artigos que falam a mesma coisa. E aí vem o pulinho do gato, porque a OAB quer que você mostre o conhecimento sobre isso. Legitimado universal é aquele que pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo que ele bem entender. Exemplo, o presidente, a OAB... esqueci que estou maquiada e borrei o olho. O presidente, a OAB, o Conselho Federal da OAB, o Procurador-Geral da República, eles são legitimados universais. O legitimado universal pode acordar... Vamos fazer de conta que eu sou agora a nova Procuradora-Geral da República, sou eu, Simone Alvares. Então, estou dormindo, acordei. Nossa, eu sou... Gente, eu estou dando exemplo aleatório, não sou contra nenhuma dessas leis, só um exemplo. Nossa, eu sou contra a lei da alienação parental porque eu quero ter liberdade de esculachar o pai do meu filho para o meu filho diariamente. Então, eu vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei e contra a... Oi, Derlan, quer tirar alguma dúvida? Não sei se abriu o microfone. Perdão, perdão. Imagina, tranquilo. Ó, Derlan, mas se quiser tirar dúvida, fique à vontade. Vocês também, tá, pessoal? Se vocês quiserem tirar dúvida, podem me interromper. É um prazer respondê-los. E aí, pessoal, eu não tenho oportunidade de falar todo dia sobre ação direta de inconstitucionalidade. Então, podem fazer todas as perguntas do universo para mim, que vai ser um prazer responder. E aí, gente, eu acordei, eu quero acabar com a lei da alienação parental, eu sou procuradora-geral da República, eu posso? Agora, aí no dia seguinte, dormi, entrei com uma ADI contra a lei da alienação parental, acordei, no dia seguinte, agora eu sou contra a reforma trabalhista, vou entrar com uma ação direta contra a lei da reforma trabalhista. Agora, no dia seguinte, eu acordei contra a lei do desarmamento, eu sou contra a lei do desarmamento, eu quero todo mundo armado até o pescoço. Pronto, gente, eu posso, sabe por quê? Porque o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, Conselho Federal da OAB, mesa do Congresso são legitimados universais. Eles podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo. Contudo, os legitimados especiais não podem. Eles têm que comprovar algo chamado pertinência temática. Em que lei está isso? Em nenhuma. Isso é uma construção do STF que já perdura há muitos anos, de que legitimados especiais precisam demonstrar a chamada pertinência temática. E quem tem que demonstrar pertinência temática? Esses aqui previstos no artigo 103, incisos 4, 5 e 9, tá? Inciso 4, acho que é mesa de Assembleia Legislativa, inciso 5, governador, inciso 9, organização sindical, tá? E aí, se o legitimado da sua ação direta de inconstitucionalidade for um desses legitimados, do artigo inciso 103, inciso 4, 5 ou 9, você, além de falar que é legitimado ativo por causa do artigo 103 da Constituição Federal e tem pertinência temática.
a pertinência temática vai estar mencionada na situação problema em questão. Se você está vendo que é o governador, na sua ação direta de inconstitucionalidade, nesse capítulo da legitimidade ativa, você vai explicar a pertinência temática. A pertinência temática significa a relação entre a lei ou artigo impugnado e a atividade fim daquela entidade que está em questão. Exemplo, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Vocês que estão no meu Instagram viram que eu fui ao Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro anteontem. E aí, eu fui lá. Vamos imaginar que o Sindicato dos Professores queira impugnar uma lei relacionada à educação. Surgiu uma lei agora, esse é um exemplo fictício, surgiu uma lei retirando o direito a férias dos professores, porque os professores, em virtude da educação no Brasil, precisam se empenhar todo santo dia, logo eles não podem ter férias. E o sindicato em questão decidiu impugnar essa lei por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Pode, é claro, afinal de contas, o Sindicato dos Professores mostra pertinência temática, porque demonstra pertinência temática, uma vez que a lei impugnada vai de encontro à atividade fim daquele sindicato. Agora, o Sindicato dos Professores não pode vir a impugnar, por exemplo, o Estatuto dos Engenheiros, tá? O Código de Ética dos Engenheiros. Não tem nada a ver. Então, ainda que esses legitimados estejam previstos no artigo 103 da Constituição, eles não podem impugnar, entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra qualquer coisa, contra qualquer lei. Eles precisam demonstrar pertinência temática, porque se não demonstrar pertinência temática, sabe o que vai acontecer com a ação direta de inconstitucionalidade? Ela não vai ser nem sequer julgada improcedente, ela vai ser extinta sem julgamento do mérito por ilegitimidade ad causam parcial. Traduzindo, ela vai ser extinta sem nem sequer ter o mérito julgado, porque, apesar da legitimidade para entrar com a ação, essa legitimidade foi parcial. Ela não tem legitimidade, esse pessoal do inciso 4, 5 e 9 não tem legitimidade para questionar toda e qualquer lei ou ato normativo, exclusivamente aqueles que têm relação com a sua atividade fim. Isso já aconteceu? Já. Se eu não me engano, foi o conselho... não foi o conselho, não. Deixa eu tentar lembrar quem foi. Eu coloquei isso aí na parte da aula teórica do curso de peças, mas para vocês terem ideia, houve falta de pertinência temática quando uma determinada organização sindical decidiu questionar o estatuto de ética da OAB. E aí, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada extinta, ela foi extinta sem julgamento do mérito, em virtude de não haver pertinência temática. Por outro lado, já aconteceu do governador de Goiás, e ele é um legitimado previsto no artigo 103, inciso 5, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade reclamando, olha, a lei paulista está impedindo a comercialização de amiantocrisotila, uma pedra, cuja maior reserva é o estado de Goiás. E aí você poderia pensar, peraí, o governador de Goiás está impugnando uma lei paulista em face da Constituição Federal? Pode isso? Pode. Ele tem pertinência temática, uma vez que aquela lei paulista que impede a comercialização afeta a economia do estado de Goiás. Então, ali, no caso, a pertinência temática foi reconhecida. Então, em resumo, perceba que no capítulo relacionado à legitimidade ativa, você tem que fundamentar que o legitimado da sua ADI está baseado no artigo 103 e artigo 2º da Lei 9868. Você tem que falar que, além disso, você tem que explicar se é legitimado universal ou legitimado especial. Se for legitimado especial, você vai explicar a pertinência temática. Eu coloquei aqui um exemplo de redação sobre o legitimado universal e um para legitimado especial. Universal. O presidente da República é legitimado universal para propor
a referente à ação direta de inconstitucionalidade, pois mencionado no artigo 103 da Constituição Federal, inciso 1, coloca também, e artigo 2º da lei número, artigo 2º da lei número 9868, né? Vamos fazer bonito. E por isso tem legitimidade ativa. Ai, Tami, tu também, hoje tá que tá, hein? Desculpe. E também tem legitimidade ativa para impugnar qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual que viole a Constituição Federal vigente, tal como o dispositivo tal da lei tal. Agora, um outro exemplo para o legitimado passivo, tá? Que demanda a explicação a respeito da pertinência temática. O governador do estado do Amapá é legitimado para a presente demanda, ainda que o dispositivo questionado seja a lei estadual X do Ceará, em virtude de que essa lei estadual impacta a economia amapaense. Eu me inspirei no caso real de Goiás e São Paulo. Em virtude do governador legitimado e estabelecido no artigo 103, inciso 5 da Constituição Federal, ser do tipo especial, logo com a necessidade de justificar sua pertinência temática, esta resta configurada pelo fato de que a lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará proibiu a comercialização do produto X. Se no caso agora um outro assunto que você deve mencionar nesse capítulo da legitimidade, se no caso em questão o seu legitimado for for partido político, tá? Partido político pode entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, sim, ele é mencionado no artigo 103, mas obrigatoriamente ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Partido político sem representação no Congresso Nacional não pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Ah, mas Simone, o partido político X tem representação na Assembleia Legislativa. Não pode entrar com ADI. Para entrar com ADI, tem que ter representação no Congresso Nacional. E como demonstra isso? Muito fácil. Na parte teórica do meu curso de peças, tem um link em que você consegue verificar se o partido tem representação no Congresso Nacional ou não. Quando tem pelo menos um parlamentar, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado. Tem um senador só? Tranquilo, tem representação no Congresso Nacional e o partido político em questão pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, galera, vocês percebem por que é muito ruim para um partido político perder representação no Congresso Nacional? Porque ele fica de braços cruzados, de mãos atadas, ele não pode mais entrar com a ADI. Ele obrigatoriamente, para poder entrar com uma ADI, tem que ter representação no Congresso Nacional. E aí vem o item número 3, que é o objeto impugnado. E aí, você vai mencionar a lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a Constituição Federal, tá? Então, recapitulando de uma forma célere para que você não se perca nos próximos passos. Então, a sua ADI vai ter o cabeçalho, item 1, sobre competência do STF, legitimidade ativa, que você vai explicar, objeto impugnado, que é o 3º capítulo. E você vai, então, mencionar a lei ou ato normativo federal em questão que viola algum artigo da Constituição, tá? E você vai falar bem de forma sucinta, nesse caso. Você vai colocar, por exemplo, Lei número 999, de 10 de agosto de 2020, que viola o artigo 8º da Constituição Federal, tá? Então, você não precisa se aprofundar muito, você simplesmente vai indicar o artigo que é inconstitucional ou a lei e os artigos constitucionais, né, da Constituição, os quais são violados por aquela lei ou ato normativo. E aí você vai entrar em fundamentos de mérito. Sugestão, obrigatoriamente, se você for fazer a prova da OAB, use o termo fundamentos de mérito. Simone, da onde você tirou isso? Eu tirei isso daqui, ó, do espelho da OAB. Que é aqui, ó. Olha o termo, fundamentos de mérito. Dos fundamentos de mérito, a OAB trabalha com espelho. E aí, ela pontua com base em palavras-chave. Então, coloque bonitinho lá. Não coloque do mérito, tá? Coloque fundamentos de mérito.
Fundamentos de mérito. E aí, é hora de você descascar. Descasca. Você vai colocar que a lei tal viola o artigo tal da Constituição, que aquela lei é materialmente inconstitucional porque viola o princípio X, Y, Z. E, galera, não se prendam só ao artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é direitos individuais. Lembre que, por exemplo, fala sobre meio ambiente, vai lá para o artigo 227, 225, fala sobre família, alguma coisa nesse sentido, 227 em diante. Fala sobre saúde, não para no artigo 6º, dá uma olhada no artigo 196 em diante. E aí você vai lembrar. Por isso que é bom, você não precisa decorar nada. Você sabe, você acha que eu sei o que está no artigo 196 em diante? Eu só sei o 196 de cabeça, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado de promover por meio de política pública, blá, blá, blá. Agora me pergunta se eu sei o artigo 198 de cabeça. Não, mas eu sei que fala de direito à saúde. Você não precisa decorar, você precisa saber localizar. Então, você vai explicar o porquê que aquela lei ali é inconstitucional. Você vai explicar por que aquela lei é formalmente inconstitucional, se for o caso de inconstitucionalidade por vício de forma ou vício de competência, tá? Então, coloquei aqui, lembre que o processo legislativo, tá, participa do Congresso Nacional, o presidente da República, e nem sempre isso acontece, porque tem casos em que o Executivo não participa, caso das emendas. Tem caso em que o Congresso não participa, no caso das medidas provisórias. Então, você vai explicar os motivos pelos quais aquela situação, aquela lei é inconstitucional, a situação problema vai te dar um bom embasamento para você escrever. Sabe o que é um grande erro do aluno que faz a prova da OAB em qualquer matéria, não só constitucional? É repetir, copiar. Dos fundamentos de mérito, vou explicar exatamente aqui o caso. Vocês viram na petição de peça dos fatos? Não, não tem o capítulo dos fatos, tá? Não tem o capítulo dos fatos. Você tem esses capítulos, competência, legitimidade, objeto. O objeto equivaleria, né, o dos fatos, mas é o objeto da impugnação. Os fundamentos de mérito, em que você vai abordar exatamente os artigos afrontados por aquela lei, o ato normativo. Você não precisa copiar o artigo, até porque isso vai te demandar um tempo muito grande. Até porque a OAB não faz questão que você escreva a redação do artigo. Você vai dizer, por exemplo, afronta o artigo 198 da Constituição em virtude disso. Ok, está ótimo. Colocou o artigo 198. O que a OAB quer é que você coloque o artigo. Ela ama artigo. Mas ela não faz questão que você escreva o artigo, mas que você fundamente de uma forma bacana. E fundamentar de uma forma bacana não necessariamente, ou melhor, não é copiar o artigo da lei. E aí você vai ter atenção para se a sua situação problema menciona a súmula vinculante. Se ela tem relação com alguma, não só como súmula vinculante, ou que há alguma afronta, alguma decisão anterior do STF de mérito. Eu vou explicar o porquê disso. Ou seja, você vai ver se aquela decisão, se aquele artigo é inconstitucional por causa de determinado artigo da Constituição, ou se viola a súmula vinculante. Porque se violar a súmula vinculante é uma maravilha, porque você, na parte do pedido cautelar, você vai requerer a tutela de evidência. Não precisa ser a tutela de urgência. Já caiu na prova da OAB tutela de urgência com tutela de evidência ao mesmo tempo, mas vou chegar nisso no próximo capítulo. Por enquanto, eu quero que você saiba o capítulo do mérito. Aqui é para você explicar, apontar numericamente o artigo violado, se houve afronta a súmula vinculante. E, geralmente, quando afronta a súmula vinculante, o próprio problema menciona isso.
Aqui eu coloquei para vocês, olha, se a versão, se a questão versar sobre direito de família, ambiente, algum direito social, comece a ver também o artigo 193 em diante, que é o capítulo da ordem social e econômica. Nesses artigos que os direitos sociais mencionados no artigo 6º são trabalhados com maior amplitude. E aí, você vai entrar em fundamentos da cautelar. Simone, por que eu não peço a cautelar antes do mérito? Porque está errado em matéria de ação constitucional. Aqui, no caso do controle concentrado, o fundamento cautelar sempre, 100% das vezes, vem depois, nunca antes, tá? Nunca vem antes. E aí, no seu fundamento de cautelar, a OAB ama, tem paixão por isso aqui, por esse termo, patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. Ela tem, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, não quero, né? Peraí, Ctrl Z. Eu quero colocar isso aqui, destacado colorido. O mais próximo de rosa é isso aqui, cor do amor, tá, gente? Eu estou colocando rosa, que é a cor do amor. Porque a OAB ama essa expressão patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. Estou mentindo? Não, aqui. Olha como ela ama, gente. É paixão, é paixão. E isso está em todas. Sabe, pensa no meu sorvete preferido, é sorvete de chocolate. Eu posso estar na sorveteria Itália, no gelato, acho que tem um negócio 4D, sei lá, qualquer coisa. Eu vou escolher o sorvete de chocolate aqui na OAB. A OAB, desde sempre, adora colocar essa expressão, patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. Voltando. Mas você não deve fazer a sua peça de uma forma tão simplória. Fundamento da cautelar, a inconstitucionalidade demonstrada acima, nos fundamentos de mérito. Nem o advogado iniciante escreveria dessa forma, só se ele tivesse com muita preguiça. Mas vamos lá. O fundamento cautelar em questão vai estar baseado no artigo 102.1, a linha P, como eu falei para vocês, artigo 102.1, a linha A, né, que compete ao STF processar e julgar a ADI. A linha P, a medida cautelar em ADI. E no artigo 10 da Lei 9868. E aí, nesse ponto, você vai falar sobre os fundamentos da cautelar. Basicamente, você vai falar no artigo 102, inciso 1p, e artigo 10 da Lei 9868. E você vai estar atento ao seu problema para verificar se aquela peça, se aquele problema tem alguma questão relacionada à urgência. Exemplo, o fulano passou em um concurso público, contudo, veio uma nova lei que declara que aquele concurso público não vai ser, por exemplo, que a forma de ingresso em concurso público tem que ser feita por meio de candidatos com 1,80 m de altura. Gente, não pensem que isso é exagero meu, não, porque já teve ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que estava determinando a altura, era um ato normativo, na verdade, que estava determinando a altura para determinado cargo. Acho que era polícia, enfim. Mas o que eu quero que você veja é que aí, vamos lá. E aí, nesse ponto, há uma urgência. Poxa, eu passei no concurso público, eu estou desempregado, vem uma lei que é claramente inconstitucional. E aí, nesse caso, está o legitimado em questão, vendo a todas as pessoas prejudicadas por meio dessa lei, vai apontar isso aqui como pedido, como fundamento de cautelar, ou seja, explicar a urgência. O que leva ao fundamento da cautelar no caso da tutela de urgência? A tutela de urgência demanda o periculum in mora e o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, que é a plausibilidade ou a patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos cautelar, que você vai desenvolver um pouco na sua petição de ADI, e, no caso, também
o periculum in mora, que é o perigo da demora, se for no caso de ter que esperar o julgamento final dessa ADI para que finalmente seja declarada inconstitucional. E o que é exatamente o pedido cautelar em uma ADI? É a sustação dos efeitos daquela lei ou ato normativo, tá? Então, aqui na prova do OAB, essa etapa ela te garante 0,45 décimos, e você vai apontar a fumaça do bom direito, mencionando essa expressão da patente inconstitucionalidade, e vai explicar um pouco mais. Por exemplo, a patente inconstitucionalidade é mencionada nos fundamentos de mérito como o fato de violar o artigo tal da Constituição. Você vai falar bem resumidamente, para não ficar algo muito pobre, né? A patente inconstitucionalidade dos fundamentos de mérito, mas isso você deve colocar, tá? Mas você só deve explicar mais um pouco o que seria essa patente inconstitucionalidade. E aí você vai colocar o perigo da demora, né? Aqui a gente viu a fumaça do bom direito, que é a patente inconstitucionalidade, e o perigo da demora. O porquê que não dá para esperar o provimento final da ADI para resolver a situação oriunda daquela lei inconstitucional, tá? Use o termo cautelar, não use o termo liminar. Fundamentos da cautelar. Por que eu coloco aqui fundamentos da cautelar? Porque eu faço o curso de peças baseado no espelho da peça da OAB. E aí você vai, então, verificar se é o caso de tutela de urgência ou tutela de evidência. A tutela de urgência sempre demanda o perigo da demora. A tutela de evidência dispensa o perigo da demora, tá? Não há necessidade de você fundamentar, ou seja, violou aquela lei em questão, está violando a súmula vinculante, nesse caso, você simplesmente vai pedir a tutela de evidência. Simone, a lei, além de tudo, viola a súmula vinculante, viola a Constituição Federal, tem uma questão de urgência. Percebam, tem uma questão de urgência e viola a súmula vinculante. Você sabia que você pode pedir tutela de urgência e tutela de evidência na ADI? Você pode pedir as duas. Você não precisa só pedir a tutela fundamentar, no caso, o fundamento de cautelar, com base no artigo 300. Você pode e deve, nesse caso, se menciona súmula vinculante, geralmente é súmula vinculante, ou então tese firmada em julgamento repetitivo. Não se esqueça, falou tese firmada em julgamento repetitivo, súmula vinculante, tutela de evidência. E aí eu só preciso falar, olha, essa lei ou ato normativo viola essa súmula vinculante ou viola essa tese firmada em julgamento de caso repetitivo. E aí, só isso basta. Você não precisa explicar o perigo da demora, porque a tutela de evidência dispensa o perigo da demora. E se além de fazer isso, ainda existe uma situação de urgência, você também vai fundamentar o seu pedido cautelar no artigo 300, que é a tutela de urgência. Em outras palavras, geralmente o fundamento de cautelar vai ser baseado no artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, se você tiver esse adicional de tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante, você vai pedir também a tutela de evidência prevista no artigo 311 da Constituição Federal, do Código de Processo Civil. 2 pedidos. Pessoal, estão vendo isso aqui? Vocês vão achar, nossa, meu Jesus, agora que eu vou desistir de direito constitucional, tem um monte de pedido, estou fora. Bobeira, não pula fora não, continua com direito constitucional, vai por mim. E aí, caso seja indeferida, pode seguir o 522 do CPC, ou o caminho é diferente. Nesse caso, se for indeferido, vai caber o agravo. Mas aí, Diego, já foge um pouco do tema da OAB, tá? Já foge um pouquinho. E então, nesse caso, houve indeferimento da tutela de urgência em questão, da cautelar. Pode agravar, mas geralmente eles não mudam isso não, eles não revertem. E aí, agora, no caso dos pedidos, você deve se manter. Por quê? Tem uma técnica. Lembram do que eu ensinei para vocês? Que existem 2 tipos de pedido, tá? Existem 2 tipos de pedido aqui no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade. Só dois.
que é o pedido cautelar, e o pedido principal, tá? Pedido cautelar para quê? Para assustar os efeitos daquela lei ou ato normativo inconstitucional. E o pedido cautelar? E o pedido principal? A declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Pronto, colocou isso, a OAB está feliz e você vai pontuar. Mas vamos fazer da forma correta, até porque quando você entra com uma petição inicial, né, de direito civil, por exemplo, você não coloca só cautelar para a vizinha parar de fazer bolo estragado e pedido principal, a condenação da vizinha a me ressarcir pelos meus prejuízos. Você não coloca isso, você coloca a citação, pelo exposto requer a citação da fulana de tal, né? A cautelar, a juntada de documentos, você coloca mais coisas. Então, mas basicamente, para você pontuar na OAB, acalma seu coração, que a OAB se contenta com 2 pedidos: o fundamento de cautelar, ou seja, eu quero a cautelar para assustar os efeitos daquela lei ou ato normativo, e, no caso final, a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em questão. Aí, vamos dar mais um passo. Que a dica da perfeição dos pedidos é: você chama todo o povo envolvido no pedido e depois o pedido. Em outras palavras, você chama o povo envolvido no pedido cautelar e aí pede o pedido cautelar. Depois, o povo envolvido no pedido de mérito e o pedido de mérito. E aí você vai fazer a sua peça em direito constitucional de forma perfeita. Simone, como é que eu vou saber dessa agente? Com base no artigo 968, 968. A Lei 9868, você perceba o seguinte: eu exclusivamente falo da Lei 9868 no pedido. Então, se você me perguntar, para o pedido, eu tenho que saber o quê? Só a Lei 9868. Você não precisa colocar dos pedidos e requerimentos, você vai colocar dos pedidos. E pelo exposto requer, a própria Lei 9868 vai dizer quem tem que ser intimado para o pedido cautelar e quem tem que ser intimado para o pedido de mérito. Basicamente, quem participa desse carnaval todo na ação direta de inconstitucionalidade, para você saber, tá? Os responsáveis pela edição do ato: o advogado-geral da União, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o arroz de festa, pessoal, arroz de festa. Ele está em todas as ações do controle concentrado. Não tem uma ação do controle concentrado que o Procurador-Geral da República não seja chamado, não seja intimado. Então, vocês não vão esquecer de chamar o Procurador-Geral da República, né? Ele é o arroz de festa. Se você não chamar o Procurador-Geral da República na sua ADI, ele vai ficar triste contigo. Então, não deixe de chamar o arroz de festa, que é o Procurador-Geral da República, que participa obrigatoriamente de todas as ações do controle concentrado. E o Advogado-Geral da União é arroz de festa? Não, ele é mais selecto. Ele não vai em todas. Ele não vai, apesar de há quem defenda a participação do Advogado-Geral da União na ação direta de inconstitucionalidade, na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, ele não participa porque não existe um ato impugnado. Na declaratória de constitucionalidade, o que o legitimado quer? Eu quero que haja presunção absoluta de constitucionalidade dessa lei. Por isso, você não chama o advogado-geral da União numa ADC, mas tem discussão que ele deveria participar, e uma discussão até plausível. Só para vocês saberem de curiosidade, por causa do caráter dúplice da ação declaratória de constitucionalidade, o que vai acontecer? Se ela for julgada improcedente, isso vai levar à inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Daí a importância do advogado-geral da União na ADC. Contudo, a lei dispensa a participação dele na ADC. Mas na ADI, obrigatoriamente ele participa. Então, quem é que está na festa da ADI? Os convidados principais, né, os noivos, né, em questão, que são aqueles que criaram a lei ou o ato normativo. Vamos pensar de uma forma assim, que eu acredito que assim vai facilitar o seu entendimento. A gente está falando sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que é o filho.
Quem vai estar na festa? Os pais, né? Que são aqueles envolvidos na edição daquela lei, o ato normativo, geralmente o poder legislativo e o poder executivo. Vai chamar o arroz de festa, que é o Procurador-Geral da República. Vai chamar o Advogado-Geral da União, que é o padrinho, é a avó, é aquele que defende. E só. Então, vamos lá, só que vai chamar... Então, aí, ó, pelo exposto requer a intimação do órgão ou autoridade responsável pela edição do ato normativo ou lei número tal, para que contestem, né, para que se manifestem sobre o pedido cautelar. Aqui eu estou falando antes sobre quem é chamado no pedido cautelar, tá? Só vão ser chamados esses 4 aí. Então, você vai mandar a intimação do Congresso Nacional, do presidente da República, para que, caso tenham vontade, se manifestem sobre o pedido cautelar no prazo de 5 dias. Sempre coloquem a lei, o artigo da Lei 9868 a que se refere o pedido que você está fazendo. Isso vai até te ajudar. A intimação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República para se manifestarem quanto ao pedido cautelar. C. Aqui eu chamei o povo? Chamei. Agora eu vou fazer o pedido principal em questão. A concessão de medida cautelar com base no artigo 10 e artigo 102, inciso 1, a linha P da Constituição, para suspender a eficácia da lei ou ato normativo X. Agora vamos falar sobre o pedido principal. Vou chamar a galera de novo. A intimação dos pais, né? A intimação do órgão ou autoridade para que questionem, né? Ou para que se manifestem a respeito do mérito da presente ADI no prazo de 30 dias. A intimação do advogado-geral da União para que se manifeste sobre o mérito da presente ADI no prazo de 15 dias. A intimação do arroz de festa, né, do Procurador-Geral da República, para que emita o seu parecer no prazo de 15 dias, artigo 8. Gente, não é difícil. Você precisa ler basicamente do artigo 1 ao 10. Gente, é do artigo 1 ao 10 da Lei 9868. E pronto. Da causa, o valor de nada, né, para meros fins fiscais e procedimentais. Termos em que pede deferimento, local, data, OAB. Tá? Então, eu coloco essa explicação. Primeiro, você chama os envolvidos, faz o pedido de cautelar. Chama os envolvidos novamente e faz o pedido de mérito. Tá? Então, vamos lá para ver um negócio aqui no caso, tá? Esse aqui só para você conhecer, caso você tenha vontade de aprender mais as outras peças comigo. Esse aqui é o meu curso de peças, tá? Arrase nas peças de Direito Constitucional para a OAB. Aqui, você vai reparar o seguinte nesse curso. Primeiro, aqui fala o módulo de boas-vindas, como estudar o curso. Eu ensino como você vai estudar esse curso. Aqui eu me apresento. Vai, meu filho, tá travado? Demora, mas vai. Você vai perceber que eu era gordinha e fui emagrecendo, porque depois que eu fui demitida eu fiquei bonita. Aí depois vem a parte da apostila, tá? Tem uma apostila. Aqui, a parte teórica de todas as peças aqui tem a parte teórica, para você ter ideia. Deixa eu abrir a apostila para você ver como é que é. Estou abrindo só para te apresentar. E vou dar um bom desconto para quem quiser adquirir. Simone, eu tenho que comprar? Claro que não, você não tem que comprar nada, mas eu estou te mostrando, até porque vai ficar gravado isso aqui, e aí eu vou botar no meu YouTube, e aí quem estiver assistindo vai conhecer o curso de peças. Vai, meu filho. Ah, imagina, não tem, mas imagina, tem vírus. Não tem vírus nenhum. Aqui aparece o seu nome como licenciado. Aqui, gente, tem 262, gente. Isso aqui é autoral meu. Aqui eu falo de todas as peças, tá? Aqui a parte teórica. Parte teórica. Tem a parte, tá? A apostila esqueleto das peças.
Estou fazendo o download para te mostrar. Está abrindo. Vamos lá, meu filho. Cadê? Ah, tá. Vou clicar de novo, vamos ver se vai. Ah, tá. Não, esse aqui é o da aula gratuita. Eu estou tentando abrir do esqueleto das peças, mas eu estou levemente enrolada. Achei. Tá. Fazer o download de novo para ver se eu consigo fazer com mais agilidade. Ah, ótimo. Agora vai. Aqui, 114 páginas, tá? Não é nada de coisa porqueira, de coisa pequenininha. Aqui eu explico todas as peças, tá? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Desce, meu filho. Explico tudo direitinho. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Deixa eu voltar para o Hotmart. E aqui eu tenho, aqui vamos lá, e aqui eu tenho cada aula, tá? Aqui eu vou clicar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui tem o vídeo da parte teórica, em que eu ensino, vou dar um play. Olha as aulas, gente, 59 minutos, não tem nada... Não tem nada de aula de 10 minutinhos. Aula de 10 minutos você consegue ver no YouTube com tranquilidade. Eu procurei fazer algo com mais qualidade. 1h02 falando sobre o esqueleto da peça, ação direta de inconstitucionalidade. O material é muito bom mesmo. O material é muito completo. Ai, a Ingrid adquiriu. A Ingrid, ela tem o curso de peças. Tem aqui, vamos lá. Aqui, introdução ao controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção. Aqui eu ensino a parte teórica do mandado de injunção individual, do mandado de injunção coletivo, ação revisional de injunção, recursos do mandado de injunção, esqueleto da peça mandado de injunção. Tá? Aqui, não, perdão, recurso no mandado de injunção, esqueleto da peça é esse aqui. 46 minutos. Vocês estão vendo que não é aula, que é coisa pequenininha, coisa porca, jogada. Tem a DPF, eu ensino a parte teórica, a parte prática. Habeas data, parte teórica, parte prática. Habeas corpus nunca cai na prova da OAB de constitucional, mas eu mesmo assim coloco. Habeas corpus, parte 1, parte teórica. Aqui eu vou te ensinar a soltar preso. Ó, 1h21. Você quer ganhar dinheiro soltando preso? Meu curso vai te ajudar. Ó, você também tem aqui habeas corpus e animais. Você quer soltar os animais que estão presos? Meu curso também te ajuda. Meu curso é incrível, gente. Desculpa, mas eu amo ele. Enfim, aqui tem o esqueleto da peça de habeas corpus. Eu ensino a você fazer por A mais B. Não sei fazer um habeas corpus, não sei soltar um preso. Agora você vai aprender. Mandado de segurança. Você quer entrar com mandado de segurança contra a sua faculdade porque ela não está deixando você colar grau. Porque ela está te sacaneando com o ENAD. Porque eu te ensino a fazer mandado de segurança. E, pelo amor de Deus, gente, tem advogado por aí falando que não cabe mandado de segurança contra a faculdade particular. Claro que super cabe. Essa pessoa não foi meu aluno. Aqui tem o mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, ação popular. Você está irritado com o prefeito, porque ele está metendo a mão no dinheiro público. Você pode entrar com a sua ação popular. Não sei fazer, então você vai aprender com a parte teórica e vai saber fazer o esqueleto de como sacanear o prefeito da sua cidade. Aqui tem ação declaratória de constitucionalidade, reclamação constitucional, é lindo demais, reclamação constitucional.
aqui o esqueleto da peça. Pessoal, não reparem, na parte teórica, eu fui gravando logo no início, eu estava bem mais gordinha. Então, você vai ter um choque entre a pessoa da aula teórica, que estava mais feinha, e a parte prática, que eu estou mais bonita. Aí, claro, a minha rescisão contratual, eu fiz sobrancelha, como é que se diz? Não é design, não. Micropigmentação de sobrancelha, clareamento do dente, fiz regime, fica uma maravilha. Aí, vamos lá. Coloquei cílio postiço, ó. Recurso ordinário. Aqui eu também te ensino a fazer recurso ordinário. Remédios constitucionais, eu dou uma introdução, né? Aqui eu fiz uma introdução. Ficou fora de ordem, porque a Hotmart, ela vai colocando os vídeos numa ordem estranha, mas aqui está a introdução dos remédios constitucionais. Recurso extraordinário e aí vamos fazer de conta que você vai virar Procurador-Geral da República e mandaram você fazer uma ADI interventiva. Meu curso vai te ajudar também, ó, porque eu te ensino a ADI interventiva, a parte teórica, e a ADI interventiva no esqueleto da peça. Você vai fazer a ADI interventiva. E, pessoal, eu lancei um cupom de desconto, tá? Eu vou dar um brinde para a Ingrid, que eu já falei com ela, porque ela comprou o curso fora do desconto. Então, ela vai ter um brinde. E aí, no caso, porque eu ia ficar com vergonha de estar dando descontão para todo mundo, e a Ingrid que comprou um preço mais caro. Tá, Ingrid, eu vou te dar o material da Rase nas apresentações de seminários e congressos. Você tem um futuro brilhante pela frente. Não tenho dúvidas que você vai se apresentar em seminários e congressos, e a metodologia de apresentação em seminários e congressos é diferente da apresentação do PCC. Vai ser muito útil na sua jornada, esse brinde que você vai ganhar. Então, gente, nesse caso, deixa eu ver aqui, eu vou só, nesse caso, não é? Gente, é por isso que eu falo, o meu curso não perde nada para cursinho. E eu quis fazer essa aula gratuita, gente, não é nem por uma questão de vender curso. Claro, eu quero mostrar muito mais do que isso, eu quero mostrar minha didática no YouTube. E eu quero uma aula direta para vocês aprenderem. Esse curso é para quem? Para quem não está entendendo os chongas da matéria de prática 5. Gente, fazer peça de direito constitucional é moleza, mas tem que saber, o próprio professor tem que achar isso fácil a ponto de mostrar para o aluno que isso é mamão com açúcar. Se o professor acha difícil, ele não vai dar a matéria direito. Esse curso é bom para quem faz prática 5, constitucional avançado, para quem vai fazer segunda fase na prova da OAB. Eu vou compartilhar para vocês, tá, o link de vendas para vocês terem esse link, e vou colocar também o cupom de desconto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui no site da Hotmart, cadê? Pessoal, então, eu só vou parar o compartilhamento de tela, porque senão vai embananar todo, mas eu fiz questão de apresentar o curso, e vocês reparem o seguinte, não é aula pequenininha, entendeu? De 10 minutinhos, essa aqui tem 31 minutos. Aqui, no caso dos outros também, recurso ordinário, constitucional, o ROC, olha que lindo que eu fiz, gente, que coisa linda, isso aí foi eu que fiz. Vamos lá, agora deixa eu parar o compartilhamento de tela, eu vou compartilhar o link do curso, eu coloquei um cupom de desconto, que te dá, vai sair, gente, parcelando, dá para parcelar em até 12 de R$39, está muito barato esse curso está muito barato. A Ingrid não pagou isso, a Ingrid pagou 500 e porrada no curso, por isso que ela ganhou um brinde, gente, que ela merece. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu quero voltar para usar os stop share. Voltei para vocês. Vocês não imaginam o quanto eu sou apaixonada por ensinar peça de direito constitucional. Vou pegar o link aqui do curso. Curso de peças, voltar. Ótimo. É mais fácil pegar o link por aqui pelo meu WhatsApp. Curso de peças, WhatsApp, Ana Paula. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no site de vocês. Eu vou colocar no Zoom e vou compartilhar o super cupom de desconto, que é para hoje. Eu quero. Vamos lá. Compartilhar. E eu vou te falar, fazer
A OAB em Direito Constitucional, se você escolheu, não se arrependa. É uma matéria muito fácil. De todas, particularmente, eu acho que é a mais tranquila para você fazer. Vocês estão me vendo, gente? Que eu não estou me vendo, mas não sei se vocês estão me vendo. Ou seja, não é a apostila pequena de 50 folhinhas e nem a apostila a outra, ou seja, uma tem 112 páginas e a outra, a teórica, tem 262 páginas. Basicamente, você vai ganhar 2 livros, sabe? E aí, você ainda pode tirar dúvida comigo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa acessível, não sou aquela professora que toma chá de sumiço. E aí, você consegue tirar suas dúvidas, tanto no próprio material na própria plataforma, como também no meu WhatsApp, no meu Instagram. Abrindo aqui para compartilhar com vocês o link. Ô, Jesus, vai, meu filho. O pessoal tem mais o que fazer, não dá para ficar esperando o e-mail abrir, não, mas está abrindo. Pronto. Yahoo Mail. Eu vou passar para vocês terem salvo, só para vocês verificarem no site da Hotmart como ele é. E caso queira adquirir, não deixa de comprar parcelado, não, gente. Se for comprar, se o seu desejo for de fato ter esse curso completo de todas as peças de direito constitucional, saltar bandido, soltar animal. Bandido não, né, gente? Porque não necessariamente o cara que está preso é bandido. Vai ver que ele está lá injustamente, por isso que cabe o habeas corpus, que é justamente para uma prisão ilegal. Então, vamos lá. Aqui está o link para vocês visitarem. Nesse material, sim, exatamente assim. O iPhone, eu não sei como é que é o nome, mas todo o material é exatamente nesse formato que eu mostrei para vocês. É exatamente igualzinho. A parte do esqueleto das peças, eu copiei, colei e coloquei. E um detalhe: no curso de peças, gente, eu esqueci de mostrar para vocês que em cada peça tem todas as provas da OAB referente àquela peça. E aí, como eu te ensinei, você não precisa estudar tudo isso aqui para passar no AB de Direito Constitucional. Isso aqui você guarda na estante e deixa para o futuro. Porque, na verdade, você deve estudar mesmo fazendo as questões. Como eu falei para vocês, é muito bom você localizar os artigos. Agora eu vou passar o melhor, né, gente? Eu passei o link, vamos para o cupom de desconto, né? Porque o cupom de desconto vai estar valendo. Cadê? Cupom de desconto, Hotmart. Hotmart, está aqui o cupom de desconto. Oi! Quem adquirir o curso tem validade para a gente estar acessando esse para curso? sempre, galera. Quem comprar o curso... Eu vou te falar que isso é muito jogo, porque a maioria dos cursos que a gente compra na internet é só até você fazer a prova, que é o olho da cara. Exatamente, Ingrid, é verdade. O vídeo de estudante, que é muito bom também, é só até o dia da prova que fica aberto o material, depois some tudo. Exato. Pessoal, então, quem quiser adquirir o curso, ele está com 20% de desconto. Cadê vocês? Você tem que usar o cupom time20. Cadê vocês? Ai, meu pai, tô perdida aqui. Pronto, achei. Para quem o curso é para sempre, não tem essa de você vai. Isso vai te salvar na matéria. Quem está fazendo prática 5, constitucional avançado, isso vai salvar a sua vida. Caso você não esteja entendendo a matéria com o professor. Tá? Se estiver entendendo a matéria com o professor, maravilha. Vai ser um bom complemento. Se não está entendendo Chongas, esse curso vai salvar a sua vida. Só não vou pegar e falar, comece a falta aula dele, estude só comigo, porque reprova, gente, não falta não. Então, ó, mete bronca. iPhone, quem é o iPhone? É que eu queria te chamar pelo nome. Deixa eu ver. Que eu não... Ana Paula, tá? Então, eu tô vendo aqui, iPhone, Ana Paula. Então, você tem o cupom time20 que vai te dar, deixa eu ver quanto é que sai, tá 557. Peraí. Eu estou conferindo. Não comprem ainda não, que eu acho que tem um cupom maior. Pessoal, não compre ainda, tá? Não compre agora. Deixa eu passar o cupom maior para vocês que eu estou pegando aqui. Só me dá 3 minutos. É o tempo de eu pegar o cupom maior aqui. Eu fiz um cupom maior, por que não está aparecendo? Vai aparecer agora. Não compre ainda não.
Ah, tá legal. Aí agora eu clico aqui, apareceu todas as minhas compras. Não, não quero ver o que eu comprei, eu quero ver os meus negócios, eu quero ver o cupom de desconto decente. Gerenciar meus negócios. E esse desconto, ele vai até meia-noite. Porque justamente para como agradecimento a todos que estão aqui na live, por isso que eu estou falando, não compra nesse minuto não, que eu vou te passar o cupom, eu quero o cupom, curso de peças, cupom de desconto, cupom. Eu estou fazendo um cupom maior, pessoal, só um minutinho, que eu estou preparando um cupom. Estou criando um cupom aqui de... Como é que é esse cupom? Descontão. Cupom descontão de 27% de desconto, pessoal, imperdível. 27% de desconto. Ele sai a um preço muito em conta e parcelando dá em torno de R$ 40 por mês. Ou seja, você vai ter R$ 40 por mês por um curso que é para sempre, que vai te ajudar não só na OAB, como na advocacia constitucional. Quero voltar para vocês. Vamos lá. O prazo para aproveitar o desconto... Pessoal, eu botei, na verdade, 24 horas. Tem até amanhã, 16 horas, que foi o prazo que eu criei. Foi o prazo que eu criei. Cupom descontão, tá? Tem o cupom descontão. É só copiar e colar. Descontão. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o descontão, sim. Estou só conferindo se é o descontão mesmo. É, descontão. Isso aí, descontão. Tem 27% de desconto. Eu vou dizer exatamente quanto é que vai sair o cupom descontão. Espera aí. Calculadora. 557 vezes 27%. Vamos lá, menos 150. 557 menos 150. 407, que divididos em 12 vezes... Eita, meu filho. Pessoal, vai sair em torno de 12 vezes de R$ 36, menos de R$ 40 por mês. Vale a pena, tá? Então, Léo, eu estou falando aqui com o pessoal que o cupom descontão, ele sai a 12 vezes em torno de R$ 35 por mês. Acesso para sempre. Pessoal, eu espero de coração, independentemente de qualquer compra e venda, que vocês tenham aprendido a peça de ação direta de inconstitucionalidade, que consigam visualizar a prática do controle concentrado de constitucionalidade, que, como professora que eu fui dessa matéria por quase 4 anos, eu especialista mesmo em direito constitucional, eu não caí de sorrateira na aula de direito constitucional, mas eu fiz especialização nisso, e como eu dei essa matéria, eu garanto que é fácil. O fato é que muitas vezes essa matéria não é bem dada, eu tenho que reconhecer isso. E quando vocês pegam um bom professor, vocês passam a até amar o direito constitucional. Essa aula vai ficar gravada, vou postar no YouTube, salvar.